O mercado de bunkers só cresce. Os milionários e os bilionários estão comprando, gente, essas casas subterrâneas, tudo protegida, porque estão esperando o fim do mundo. A gente também tá, só que não acaba nunca, né? Prometeram que o fim do mundo ia ser de uma vez só. Pá! Não, tem uns 20 anos que eu tô assistindo o mundo acabar. Enfim, há um tempo atrás eu vi a entrevista desse... É um jornalista, mas é um intelectual também, é um cara que escreve livros, enfim. E eu vi ele falando da preocupação dos bilionários com o tal fim do mundo. E eu sempre quis falar sobre isso, mas assim, eu acho que reagir a um conteúdo é sempre mais interativo, mais legal. E como essa entrevista dele tava em inglês, eu falei, vou desencanar. Mas eu encontrei um vídeo da Gabi Fadel. Aqui, eu achei o vídeo do canal da Gabi Fadel, quase 2 milhões de inscritos, né? Um canal bem sucedido. E ela tá falando sobre os bunkers anti-apocalipse dos bilionários. Então, eu quero assistir com você este vídeo. Então, vem comigo. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli. Bem-vindos a esse canal. Eu sou comediante, eu também sou formada em filosofia. Então, nesse canal aqui eu gosto de pensar um pouco e rir também, né? Porque tá apocalíptico. Olá, eu sou a Gabi Fadel e hoje eu quero falar com você sobre a minha mais nova obsessão. Existe uma trend no mundo dos bilionários. Uma trend que eu e você não pertencemos, mas que é, no mínimo, assim, meio estranha e que tá virando um símbolo de status. A galera rica não quer mais saber de jatinho nem de iate, quero dizer, eles também querem saber disso, mas eles têm mais uma coisa agora para demonstrar o quão ricos eles são. Bunkers. Bunkers subterrâneos para se proteger do evento. E o que é o evento? O colapso ambiental iminente, ou então uma próxima pandemia, ou uma guerra nuclear que acaba deixando tudo radioativo, ou pode ser até mesmo uma tempestade solar que acaba com os eletrônicos, ou então algo que acabe com as estruturas sociais que a gente construiu e a nossa sociedade colapse. Ou então pode ser alienígena e zumbi também, se você preferir. Pode ser qualquer apocalipse da sua escolha. Cada vez mais os ultra ricos têm construído esses bunkers. E isso tem virado quase que um símbolo de status mesmo. E assim, se você pensar em como uma pessoa bilionária, muito rica, já vive a vida dela, é até fácil de entender como que essa pessoa pode chegar nessa conclusão, né? Eles já são pessoas que vivem isolados e completamente removidos da sociedade, só viajam de jatinho, então eles não estão nem andando pelo aeroporto que a gente tá, só ficam em hotéis muito exclusivos, restaurantes muito exclusivos, Não vive andam no pra meio da lá e gente. pra cá só de carro ou de helicóptero. Então já é uma galera que não tem muito contato assim com o mundo real. Pra eles, pensar em um universo onde eles simplesmente tenham que se enfiar num bunker debaixo da terra é muito fácil. Fora que, se você é um bilionário, construir um bunker pra você é troco de pão. Então, por que não construir um, já que você tem tanto dinheiro, você pode construir um. E, né, melhor prevenir do que remediar. É claro que, assim, a quantidade de pessoas que tem feito isso, né, e tem construído bunkers e se preocupado com esse tipo de coisa, faz com que a gente se preocupe, né? O que é que eles estão sabendo que eles não estão contando pra gente. Quero dizer, talvez eles nem precisem contar pra gente, talvez a gente também esteja vendo o que eles estão vendo, só que eles de fato podem fazer alguma coisa sobre. Por exemplo, chegou ao conhecimento público recentemente que o Mark Zuckerberg está construindo um bunker. Esse bunker é um complexo secreto, mas que acabou vazando porque é um projeto gigantesco, era difícil não vazar, chamado Koolau Ranch, que fica em uma ilha remota no Havaí. O complexo no total tem 1.400 acres, e caso você não tenha ideia do que é isso, porque eu particularmente não tinha, um acre são 4.000 metros quadrados. Então pode fazer essa conta aí. Toda a construção, ela é cheia de mistérios, assim, porque o Mark Zuckerberg não queria que isso vazasse de jeito nenhum. Mas difícil quando você tá fazendo um negócio tão grande assim. Eles falam que quase que metade das pessoas que vivem ali próximas do rancho que ele tá construindo tiveram que assinar um NDA, que é um contrato que você concorda que você não vai contar. Bom, ele tá construindo esse negócio porque ele tá destruindo o mundo, né? Agora com o Meta, depois agora que ele não vai fazer mais moderação no Facebook e o Instagram, o mundo vai acabar mesmo. Então ele tá certo, ele sabe. Sobre o que você tá fazendo, o que você tá vendo. E pra coisa ser ainda assim mais discreta, ele gastou quase que 10 anos
comprando vários pedacinhos pequenos de terreno até ele conseguir comprar essa área toda para construir. Que era justamente para não chamar atenção, só que no final ele não conseguiu. A construção toda, ela é envolta por muros de 1,80 m, justamente para as pessoas não ficarem lá xeretando. Só os veículos com os materiais e os trabalhadores têm acesso. A propriedade tem segurança 24 horas por dia. E todas as pessoas que são envolvidas são obrigadas a assinar um NDA, que é esse acordo de confidencialidade. Inclusive, um dos arquitetos que participou desse projeto, né, ele até falou que o jeito com que tudo é tão secreto, né, todas as coisas, lembra até quando os reis antigamente construíam um castelo e para ter certeza de que ninguém ia saber os segredos que tinha no castelo, de passagens secretas, etc., depois que o projeto estava terminado, eles mandavam matar o arquiteto. Talvez esse arquiteto esteja com um pouco de medo do que vai acontecer com ele. E, inclusive, já teve funcionários que foram demitidos por terem postado assim, uma foto no Snapchat, por exemplo, deles no trabalho. Demitidos. Tudo que a gente sabe sobre esse projeto foram coisas que foram vazando de fontes anônimas. Pessoas que deram entrevistas, mas que escolheram sabiamente continuarem anônimas, porque provavelmente elas estão sobre esse contrato dos NDAs. Esse bunker, ele faz parte de um complexo maior, sabe? O complexo, ele vai contar não só com um bunker, mas também com 2 mansões, que são equivalentes ao tamanho de 2 quadras de futebol. E aí, nessas mansões, tem escritório, tem sala de conferência, elevador, cozinha industrial para fazer jantares. Sua mansão aí... Se o mundo acabou, vai fazer conferência com quem, meu amigo? Sala de trabalho pra quê, se o mundo acabou? Padrão de um bilionário. E ali, né, nesse complexo, a gente tá falando agora da parte em cima da terra, também vai ter ali uma parte que vai ser mais pra entretenimento, vai ter piscina, vai ter academia, vai ter jacuzzi, sauna, quadra de tênis também, que tênis é um esporte de gente rica, né? Não sei porquê, mas é um esporte de gente rica. E embaixo dessas 2 mansões fica o nosso bunker. Quer dizer, nosso não, dele. O bunker vai ter um pouquinho menos de 500 mil metros quadrados, tá? O número exato, caso você esteja curioso, é 464.515 metros quadrados. E você consegue acessar esse bunker, né, por meio de um túnel que é conectado a essas 2 mansões. O bunker vai ter pelo menos 30 quartos e 30 banheiros e ele vai ser totalmente autossuficiente. Vai ser capaz de gerar a própria energia, cultivar os próprios alimentos e armazenar eles depois. E ainda vai ter o seu próprio sistema de água e bombeamento. A porta do bunker é feita de metal preenchido com concreto, que é uma coisa muito comum em bunkers antibomba. E a grande maioria desses bunkers é baseado nesse tipo de tecnologia. As paredes são todas à prova de som e é cercado de câmeras de segurança. E aí, o que a fofoca nos conta é que esse bunker custa mais ou menos uns 270 milhões de dólares. E o Mark Zuckerberg não é a única pessoa que a gente sabe que tem um bunker. O Peter Thiel, que é o cofundador do PayPal, também tem um plano de fuga. Que é o cara que banca o vice do Trump. Tá no planejamento aí com o Trump também. Ele tem uma propriedade lá na Nova Zelândia de 477 acres. E ele, inclusive, conseguiu comprar, com essas coisas de Golden Visa, etc., um passaporte neozelandês para se mandar caso a sociedade entre em colapso. E o Peter, ele tem um pacto com o criador do ChatGPT, que é o Sam Altman, dos 2 fugirem juntos para Nova Zelândia, caso isso aconteça. A Nova Zelândia é uma rota... Gente, eles estão destruindo o mundo. Eles estão destruindo o mundo e estão construindo bunker pra ele. Agora que o cara vai ter gastado quase 300 milhões de dólares num bunker. Aí o bunker tá lá pronto, ele nunca vai usar? Você acha que ele não vai querer dar uma destruída no mundo pra poder, valer? Né? De fuga muito popular entre os bilionários pro caso do apocalipse. Eles falam que a Nova Zelândia é um lugar bem isolado geograficamente, então caso tenha uma guerra ou alguma coisa do tipo, dificilmente vai chegar até lá. E além disso, a Nova Zelândia tem uma abundância muito grande de recursos naturais, tipo água e terra para a agricultura. O Bill Gates, a gente não sabe com certeza. A maioria das pessoas que eu vou mencionar aqui agora, a gente não sabe com certeza, porque esses bunkers são teoricamente extremamente sigilosos. Não é uma coisa que é pra gente ficar sabendo, mas a gente acaba ficando sabendo porque uma pessoa conta pra outra e etc, né? Então também é amplamente aceito que o Bill Gates tem vários bunkers em várias propriedades dele. Então não seria um só, seriam vários. Tem uma mansão específica do Bill Gates em Washington, que ela é conhecida como Shenandoah
versão 2.0, que é altamente tecnológica e que há muitos rumores de que tenha um bunker subterrâneo embaixo dela. Larry Ellison, ele é fundador da Oracle, que é a terceira maior empresa do mundo em software. E este querido bilionário, ele simplesmente comprou uma ilha no Havaí. E lá nessa ilha, ele tá construindo uma comunidade autossustentável, com agricultura orgânica, tecnologia solar, entre outras medidas de proteção contra desastres. Então, assim, a gente não sabe se o Larry chegou a construir um bunker, mas ele tem se preparado de uma outra forma numa ilha totalmente para ele. O Steve Huffman, que é o CEO do Reddit, ele já falou publicamente que ele tem planos de contingência para o apocalipse. Inclusive, quando ele falou, né, sobre isso, ele disse até que ele fez cirurgia de laser para consertar a visão dele, porque ele imaginou que caso chegasse, né, de fato, acontecer alguma coisa dessas, ter que colocar lentes de contato ou usar óculos ia ser extremamente inconveniente. E tá aí, eu não poderia concordar mais com ele, porque isso é uma coisa que eu sempre penso, porque eu sou míope. Eu sempre penso, nossa, imagina se acontece alguma coisa e eu tiver que ficar andando com meu óculos. E aí meu óculos quebra. Acabou pra mim. Tem 4 graus. É até bom, né? Se é o apocalipse não enxergar, melhor ainda, né? Não vê nada. Tô tranquila com isso. Pra mim. E assim, claro, a gente também não tem uma confirmação de que ele tem um bunker, mas ele já falou sobre isso. Ele também já falou que muitos dos amigos dele lá do Vale do Silício, dessa galera CEO de empresas e coisas de tecnologia, muitos deles estão envolvidos em preparações para o apocalipse. O Elon Musk também, né? Caso vocês não se lembrem, ele tá desesperado em levar a gente pra Marte. E essa é uma das preocupações dele, né? Ele fala que ele quer tentar começar a colonizar Marte como um plano de fuga. Então, não surpreenderia ninguém também se ele tivesse um bunker. Kim Kardashian e Kanye West, quando eles eram casados, eles construíram um bunker embaixo de uma das mansões dele em Hidden Hills, na Califórnia. E segundo os relatos, esse bunker que eles construíram lá, ele foi, assim, desenhado pra conseguir colocar a família inteira deles lá dentro. E que ainda segue a estética da mansão. A Oprah também tem uma especulação muito grande de que ela tem um bunker também numa mansão em Montecito, na Califórnia. E o Jeff Bezos também, ele tem um rancho na Califórnia, que também é amplamente aceito, é quase que um fato, de que esse rancho tem um bunker também subterrâneo. E não só essas pessoas, a Madonna também construiu um bunker de segurança, que a gente também não tem muitos detalhes. Tom Cruise também teria construído um bunker. E o Jack Dorsey, que é o ex-CEO do Twitter, também é especulado que ele tem um bunker. Então, assim, toda essa galera tá construindo um bunker subterrâneo. E você pode imaginar que isso virou uma indústria que está crescendo cada vez mais. E agora existem empresas específicas para você ter o seu bunker subterrâneo para um caso de desastre e colapso ambiental. A Ophidian, por exemplo, é uma empresa suíça que constrói bunkers personalizados para você. Eles vão lá e constroem um bunker embaixo da sua casa e eles são projetados para ser luxuosos, seguros e autossuficientes. E aí esses bunkers são todos equipados com um sistema de filtragem de ar, gerador de energia autônomo, né, para você não ficar dependendo. A gente vai ficar dependendo do quê? Da Light? Dá. E área de cultivo. Enquanto isso, a gente não tá conseguindo pagar nenhum aluguel, né? O cara tem 8 mansões já, uma em cada continente e ainda tem bunker. De alimentos, né? Porque é exatamente isso sobre ser autônomo. Você não precisar trazer comida de fora. E aí, quando você fala assim do interior do bunker, melhor do que a casa de qualquer um de nós. Tem piscina, tem academia, cinema, tem até adega de vinho, que da onde você vai tirar esse vinho no apocalipse, né? Vai ter que deixar uns vinhos lá no bunker. E até galeria de arte. Esses bunkers também têm um sistema de simulação de luz solar, segurança à prova de som e sala de pânico. Então você pode ainda, dentro do bunker, se trancar numa outra sala. E esse mercado dos bunkers, ele tá um mercado tão aquecido que até se você não for um rico nível bilionário ou quase lá, ainda assim você consegue ter um bunker, assim, um pouco mais acessível para as pessoas ricas, mas nem tão ricas. Existe uma empresa chamada Vivos e eles projetam bunkers que são pequenas comunidades também autossuficientes, de luxo e que são projetadas para abrigar famílias. E aí você compra um lugar numa dessas comunidades. Eles têm um, por exemplo, na Dakota do Sul, lá nos Estados Unidos, que pode abrigar até 5.000 pessoas. E aí, se você quiser comprar uma vaga lá, você consegue comprar até por $35.000 em um dormitório compartilhado, ou começando em $55.000 para você ter uma suíte sua privada. Mas, se você tiver alguma habilidade especial de sobrevivência,
você consegue um descontinho. E nesses bunkers compartilhados da Vivos, tem tudo que você possa imaginar também. Tem instalação recreativa pra você não ficar sem o que fazer, tem parque pra cachorro, tem parede escalada, tem sala de aula pras crianças, biblioteca, um bar, academia, cinema. Obviamente tem um sistema de filtragem de ar também, né, pra caso o mundo esteja colapsando aqui fora, as pessoas estiverem respirando um arzinho puro lá dentro. Painel solar, turbina eólica, tudo isso pra gerar... Cinema, mano. Aí as pessoas vão ficar reassistindo os mesmos filmes sempre, né? Porque se acabou o mundo, não tem mais gente fazendo filme. Que merda, mano. energia, e tem partes que são específicas para o cultivo de plantas e animais para fornecer comida. Eles se preocuparam tanto com tudo que eles colocaram até em todos os banheiros bidê, porque eles fizeram um cálculo e eles viram que a quantidade de papel higiênico que eles iam ter que guardar para ser o suficiente para toda essa gente por pelo menos uns 5 anos ia ser astronômica e ocupar muito espaço. Então que era melhor colocar bidê. Isso era uma coisa que era mais viável economicamente do que o papel higiênico, o espaço para armazenar o papel higiênico. E os dormitórios todos contam com uma janela. Que aqui, né, sabe, né, que nos Estados Unidos não tem bidê, não tem chuveirinho, não tem porra nenhuma, é só papel, tudo com sujo aqui. Entre aspas. Que nada mais é do que uma tela que fica mostrando vídeos do que tá acontecendo na superfície. Eles têm câmeras e aí você pega, né, as imagens dessas câmeras e fica ali passando como se fosse uma janela. A Vivos também tem um outro projeto que é um pouco mais luxuoso, que fica na Alemanha. E esses são só suítes privadas. E esses bunkers da Vivos, eles são geralmente antigos bunkers militares que foram convertidos para virarem essas comunidades. E aí assim, né, não tem como a gente não pensar que esse é um negócio extremamente lucrativo. Qual que é o risco que você está correndo? Você construindo bunkers. Se de fato o seu cliente tiver que usar esse bunker que ele comprou, provavelmente, se alguma coisa acontecer e ele não funcionar exatamente do jeito que ele deveria funcionar, provavelmente ele não vai ter ninguém pra reclamar. Porque se teve um colapso da sociedade, ele vai fazer o quê? Te processar? Entrar no tribunal de pequenas causas no meio do apocalipse? E também, se o dinheiro já não é mais válido, ele vai fazer o quê? Pedir o dinheiro dele de volta e fazer o quê com esse dinheiro? E, inclusive, vamos pensar um pouquinho sobre... Pra você que acha que bilionário e milionário é mais inteligente que você. Olha aí, ó. Esse cenário apocalíptico e o colapso dos sistemas. Tem um cara chamado Douglas Rushkoff. Esse cara que eu vi. Ele é um escritor pioneiro no gênero cyberpunk. Ele, inclusive, foi a pessoa que criou o termo mídia viral. E o Douglas, ele é muito preocupado com os impactos da tecnologia no mundo, né? Ele fala muito disso. Inclusive, o cyberpunk geralmente tem um pouco a ver com isso mesmo. E ele acabou virando uma pessoa, assim, muito famosa na indústria da tecnologia. Essa galera, esses Jeff Bezos da vida, sabe? Essa galera, assim, do tech. Justamente por ele falar muito sobre isso. Então, ele fala que, como ele virou uma pessoa muito popular nesse meio, ele é frequentemente convidado para ir em eventos, para dar palestras, etc. Entre essa galera. E que normalmente ele recusa. Porque ele fala que ele não quer ajudar mais ainda essas pessoas a destruírem a civilização e a internet. Mas... às vezes, ele pode ser comprado, porque às vezes a grana que eles oferecem é muito boa e ele fala, peraí, calma aí, eu tenho princípios, mas nem tanto. E aí o Douglas conta no livro dele, A Sobrevivência do Mais Rico, sobre uma dessas vezes que ele foi chamado para uma palestra. E ele falou que era muita grana que eles ofereceram. O Douglas, ele é também professor, e ele disse que a grana que eles ofereceram era metade do salário dele anual como professor. Então não tinha como dizer não. Então, né, ele pousou no avião dele e do avião ele foi levado para um resort no meio do nada, no meio do deserto, totalmente isolado, que é aonde seria a palestra dele. E aí, chegando lá, colocaram ele numa salinha, ele tava esperando, né, para chamarem ele para ir ali pro auditório para dar a palestra, quando de repente entram 5 bilionários. E ele descobre que ele não vai dar uma palestra. Ele vai ter uma conversa muito pessoal com esses 5 bilionários. Ele não identifica quem são essas 5 pessoas, mas ele fala que eles eram muito ricos e que pelo menos 2 deles eram realmente bilionários, né? Os outros talvez não chegassem a ser bilionários, mas
Eram muito ricos de qualquer jeito. E aí, os ricos estavam absolutamente cagando pra palestra que ele tinha preparado. Porque, obviamente, ele chegou lá, né, com uma palestrinha e tal pra dar. Não queriam saber disso. Eles queriam fazer perguntas pro Douglas. E aí, eles começaram a fazer umas perguntas dessas, assim, coisas de tecnologia, tipo, qualquer coisa, sabe? Bitcoin ou Dogecoin? Realidade virtual ou realidade aumentada? Existe realmente esse negócio de computação quântica, né? Quem que vai chegar primeiro na computação quântica? Vai ser a China? Vai ser os Estados Unidos? Só que aí, de repente, eles chegaram realmente num tópico que eles estavam querendo chegar. Eles viram e perguntam: Alasca ou Nova Zelândia? E aí, aqui você já sabe que eu acabei de falar que a Nova Zelândia é um destino muito popular entre essa galera. Porque eles acham que, né, entre todos os lugares do mundo, é um lugar que vai permanecer seguro por mais tempo. Outro lugar que a galera também curte muito pra bunker e essas coisas pra escapar é o Alasca. Outra pergunta: qual a região que vai ser menos afetada pela crise climática? Qual que é a maior ameaça? Aquecimento global ou uma guerra biológica? Para quanto tempo você tem que planejar sobreviver sem ter ajuda externa? Um abrigo tem que ter o seu próprio suprimento de ar? Qual que é a probabilidade de uma contaminação na água subterrânea? E aí depois, um deles fez uma pergunta que eles gastaram o resto do tempo da reunião falando sobre. Um daqueles ricaços ali disse que estava acabando de construir o bunker dele agora. E aí ele perguntou: como que eu mantenho a autoridade sobre a minha equipe de segurança depois do evento? Porque assim, eles sabiam que eles iam precisar de guardas armados numa situação dessa. Imagina só que o mundo aqui inteiro colapsou. E aí essa galera se enfiou dentro de um bunker. E você aqui, que está na superfície, com o mundo colapsado, você fica sabendo que tem um bunker ali. Você vai querer entrar nesse bunker, você vai querer pelo menos tentar saquear as coisas que estão nesse bunker. E aqui a gente tá pensando realmente num cenário onde a sociedade colapsou mesmo, não tem mais polícia, não tem mais policiamento, não tem mais um governo, não tem mais uma estrutura de fato de uma sociedade. Esses caras vão precisar de uma equipe de segurança para proteger eles, para evitar que outras pessoas consigam entrar nesse bunker, né, invadam, levem as coisas embora ou tomem o bunker pra eles. Então, eles contrataram pessoas que são ex-oficiais da Marinha e do Exército, por exemplo. Só que o que eles queriam saber agora é: como que eu faço pra essas pessoas que eu tô contratando não resolverem simplesmente tomar o bunker de mim? Porque eles vão ter as armas, eles podem simplesmente eleger um líder deles ali e falar: agora esse bunker aqui é nosso. Porque o jeito que essas pessoas conseguem todas essas coisas e têm tanto poder é por causa do dinheiro. Mas a gente tá falando aqui de um mundo onde o dinheiro perdeu o valor, porque a gente não tem mais uma estrutura social. Então o que é que vai impedir essas pessoas de falarem: você tá me dando ordem? Você tá louco? Você não tá nem me pagando? E aí, os bilionários começaram a pensar em várias soluções e discutir sobre essas soluções. Biometria pro suprimento de comida, pra ninguém mais conseguir acessar sem ser eles. Teve um que teve uma ideia bizarra de colocar como se fosse aqueles colares. Vocês estão vendo assim a ruminação da pessoa? Ela não tem problema, né? A pessoa não tem problema. Ela tem tempo de ficar ruminando umas coisas, gente. Que, cara, se o apocalipse aconteceu, morre. Melhor coisa que você tem pra fazer é morrer. De choque nos guardas pra dar choque neles caso eles não obedecessem. E tudo isso em troca deles sobreviverem, né? Deles estarem ali no bunker. E usar essas coisas como um jeito de controlar. E aí o Douglas fala que ele tentou argumentar. Ele tentou falar assim: cara, eu acho que sim, talvez a melhor forma desses caras estarem de boa com vocês, assim, se isso acontecer, é você tratar eles bem, sabe? Começar tratando eles bem agora, fazer com que eles se sintam parte da família, com que isso tudo seja uma grande comunidade, que tá todo mundo se ajudando. E aí, quando chegar num momento desse, vocês vão ter um sentimento ali entre vocês de coletividade que vai fazer com que eles respeitem, que queiram estar juntos, que queiram te ajudar a sobreviver. Que é assim que você garante a lealdade das pessoas, tratando elas como seres humanos que merecem a sua lealdade também. Ao invés de vocês investirem em jeitos de tentar controlar, invistam em relacionamentos. E ele disse que os caras simplesmente reviraram os olhos quando ele falou isso e desconsideraram o papinho de hippie dele. Porque pra essa gente, essa ideia é um absurdo. São pessoas que estão acostumadas com a mentalidade de vencer. E é uma mentalidade... E ele fala... eu vi, né, ele dando essa entrevista, esse Douglas Rushkoff.
E ele diz que ele fala pro cara assim, a maneira de você garantir que o teu segurança não vai te abandonar depois do apocalipse paga a faculdade da filha dele hoje. Trata ele bem hoje, só tratar bem. Aí diz que o cara perguntou pra ele assim, tá, mas eu vou ter que tratar bem até quando? Vocês estão entendendo? Acho que é muito específica. Essas pessoas veem esse tipo de coisa, os relacionamentos, a existência delas no mundo e a forma com que elas transitam nesse mundo como um jogo. E o único objetivo desse jogo é você vencer. E pra você vencer, outras pessoas têm que estar perdendo. Você tem que estar em cima dessas outras pessoas. Colaborar não é vencer na mente deles. E aqui é o ponto que entra do porquê você construir um bunker é um plano burro. Se você for construir um bunker e você ainda assim for depender de outras pessoas pra trabalhar pra você e pra fazer as coisas pra você, como que você pretende fazer isso depois de um colapso da sociedade? Se a sua única forma de controle, de conseguir as coisas que você queria, é o dinheiro e agora ele não tem mais valor. A única saída seria, de fato, essas pessoas se trancarem nesses bunkers de um jeito que não tem como abrir essa porta do lado de fora de jeito nenhum. Essas pessoas não saírem desses bunkers, ficar só eles e a família lá e acabou. Só que bilionários não querem perder o padrão de vida deles. Imagina se eles vão querer agora começar a fazer a própria comida, cultivar a própria comida, porque vai ter que cultivar, ter um monte de planta ali, matar os animais pra comer, cuidar dos animais, cuidar de todo o sistema de irrigação, trabalhar, sistema de né? água e tudo mais. E ainda por cima limpar o bunker de 100 mil metros quadrados que você construiu. E aqui 100 mil metros quadrados, aparentemente eu ainda tô falando de boa, né? Porque tem uns aí. E não só isso, né? Isso só funcionaria ainda se o seu bunker que você construiu, né? O seu plano de fuga do apocalipse estiver exatamente embaixo da sua casa. Pra quando tudo isso acontecer e for necessário, você já entrar ali e se Só trocar. descer. Porque se você ainda for depender de outras pessoas e outras coisas pra te levarem pro Alasca ou pra Nova Zelândia, isso exige ainda mais um outro nível de preparo. E ainda tem mais um fator, né? A gente nem sabe, de fato, se esses bunkers funcionariam de fato a um desses cenários na vida real. Porque uma coisa é você ter, assim, no mundo das ideias, você construir pensando nisso. Só que ninguém nunca testou um desses bunkers. Tem noção? Nenhum desses bunkers que foram construídos foram testados, porque não tem como você testar. Não tem como você saber se aquilo ali vai realmente funcionar. É dinheiro assim, ó, no lixo, ó. Para o que você quer que funcione. Porque num cenário de apocalipse, as coisas dão errado. E basta um pequeno erro no seu bunker para acabar de vez para você. Se você tiver uma pequena contaminação na sua sala de cultivo, por exemplo, você tá cultivando as plantas, acabou. Porque uma coisa é você ter ali uma salinha de cultivo no mundo real. Se uma planta fica doente, se acontece alguma coisa, você tira ela, joga fora, pega outra. Agora, numa sala toda fechada, onde tudo tá fechado o tempo inteiro e você não tem como levar as coisas pra fora, né? Fica mais difícil você conter esse tipo de contaminação. Ou então você ter um mau funcionamento no seu sistema de ar também. E aí começar a ser contaminado com lá de fora ou do seu sistema de água. Qualquer uma dessas coisas que dê um problema, pode até não ser um problema imediatamente assim que acontece, mas com o tempo, querido, fudeu pra você. E a verdade é que toda essa energia, dinheiro, uso de recursos que essas pessoas usam para construir bunkers, para eles tentarem se proteger das coisas que eles mesmos estão causando no meio ambiente e na sociedade, tudo isso poderia ser muito melhor utilizado se, ao invés deles tentarem se proteger dessas consequências, eles tentassem remediar essas consequências. Muito mais produtivo gastar esse tempo, esse dinheiro, essa energia em novos meios de negócio sustentáveis, tanto ambientalmente quanto socialmente. Existem várias Mas aí pessoas eles vão ter que dividir um pouquinho, né, com a gente. Aí não dá. que argumentam que você precisaria aí mais ou menos dos mesmos recursos que essas pessoas utilizam para esse tipo de coisa para melhorar o que tá acontecendo no mundo e o que eles estão tentando se proteger de. Mas isso vai contra a mentalidade deles de ganhar. Não teria triunfo maior do que a sociedade inteira colapsar
e eles conseguirem escapar. E aqui que entra uma ideologia meio bizarra. Muitas dessas pessoas que eu mencionei nesse vídeo, dessa galera famosa, desses bilionários, eles acreditam numa ideologia chamada aceleracionismo. O aceleracionismo acredita que ao invés de a gente tentar dar uma segurada no capitalismo, a gente precisa pegar esse capitalismo e as tecnologias associadas ao capitalismo e meter o pé no acelerador, o máximo que der. Levar tudo isso às últimas consequências, sem parar. Não para pra pensar, só vai. Porque isso no final vai gerar um colapso de tudo. E isso é uma ideologia de verdade que existe. Não só para necessariamente capitalismo e as tecnologias, mas para outras coisas também. Mas muitos desses bilionários acreditam nisso. Que você não tem que tentar controlar, que você não tem que tentar colocar leis, legislação para controlar esse tipo de coisa. Você tem que só deixar ir. Porque no final, se acabar, acabou e vira outra coisa. Mas a gente tem que chegar lá pra gente ver o que vai acontecer. Então, essas pessoas não têm nenhum interesse em, de fato, tentar melhorar e controlar as coisas que estão acontecendo, que a gente está vendo que está acontecendo. Tanto no meio ambiente, quanto socialmente, economicamente. Nenhuma dessas pessoas tem interesse em fazer isso, porque elas não acreditam nisso. Com esse mindset de sempre querer ganhar, e ganhar a todo custo, e em cima de todas as outras pessoas, em um jogo que todos nós coletivamente não concordamos em jogar, eles talvez só percebam que se tudo der errado, eles também vão perder quando for tarde demais. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. Like. Vamos todos fazer, canal da Kinga. Eu acho esse vídeo muito importante pra gente entender a mentalidade dessas pessoas. Elas estão em guerra com a gente. A gente não tá, e a gente não demora a gente perceber, né? Mas se tem um inimigo, eu acho que ficou bem claro na sociedade quem é que tá atrapalhando, né? O inimigo no sentido assim, de inimigo mesmo. Quem tá atrapalhando a gente aí pra frente. Quem tá bloqueando a gente aí pra frente? São esses narcisistas, né? Essa estrutura. A nossa sociedade, a estrutura dessas pessoas é uma estrutura narcisista de pensamento. E como elas mandam na sociedade, a sociedade tem essa estrutura também. Então, muita gente que é pobre também é narcisista e se identifica com essas pessoas. É aquele que quer ser como eles. O que gostaria muito de ser o opressor, né? Não é assim... Pra muita gente, não é assim, eu quero deixar de ser oprimido e eu quero acabar com a opressão. Não. Ela quer deixar de ser oprimida pra ela virar opressor. E aí fica nós aqui no meio, assistindo toda essa merda e vendo que as pessoas que têm mais poder na mão na sociedade são as pessoas mais insanas. Porque, gente, isso é uma insanidade, você ficar pensando, você gastar dinheiro, isso aí que ela tava falando, ele nem tem certeza se o troço funciona, gente. 300 milhões de dólares. Você tem noção do que é 300 milhões de dólares? É mais dinheiro do que muito país tem. Pense você que essa galera é superior, que eles têm um QI a mais. Não, eles só são doidos. E pra eles, que acelere tudo mesmo, foda-se, que acabe tudo. Eles estão cheios de bunker, estão doidos pra testar o bunker que eles fizeram. E ver um monte de gente morrer. Eles adoram também. Deve adorar também, né? É importante a gente entender como pensam aqueles que têm o poder na mão. Que são as pessoas que têm condição de fazer coisas acontecerem na sociedade. E estão fazendo. Como essas pessoas pensam? E elas estão agindo pró ou contra o social? Porque se está agindo contra o social tem que perceber que tá em guerra. Eu vou ficar por aqui. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online na Hotmart. O link tá aqui na descrição.